Voltamos aqui com o programa Os Analistas. Embora a gente viesse para falar do período pós-carnaval, gastamos todo o primeiro bloco falando de carnaval. É o espírito que ainda se mantém pelas esquinas. Mas, professor, e a questão religiosa do carnaval? Por que, embora o senhor não seja católica, por que há esse casamento? Agora eu pergunto ao professor, o carnaval é marcado no período da quaresma, que a quaresma é uma efeméride, né? Muda de tempo. Que influência tem isso aí? 40 dias antes da Páscoa, né? Isso. Me parece lá pelo quarto século, né? A cristandade em formação estabeleceu um período, né, de preparação para a Páscoa, que termina no domingo de Ramos, quer dizer, no domingo anterior à sexta-feira da Paixão. E aí essa cristandade, ela estabeleceu essa tradição, essa norma de um período de reflexão, de arrependimento, de concentração e de também abstinência, até jejum, e de uma introspecção, de uma contrição em função da preparação da Páscoa, da morte e da ressurreição de Jesus Cristo, né? E aí, a gente teria que precisar bem essa historicidade do carnaval. Quer dizer, não se pode fazer nada 40 dias antes da Páscoa. Antes da Páscoa. Quer dizer, exatamente quando começa a quaresma, você pode então ter uma liberação, né, né, que seria a festa da carne, né? Mas nem sempre o carnaval teve essa concepção, ok? Era Veneza, por exemplo, a questão das máscaras, né? Que era uma representação das simulações sociais, dos papéis sociais que as pessoas, né? E a questão da fantasia, do disfarce, isso muito tem. Agora, o carnaval, então, na tradição luso-portuguesa, né? Luso-brasileira, portuguesa, ela, quer dizer, antes você pode tudo, depois você tem que ter esse tempo de penitência, entendeu? Como é que, assim, uma pergunta fugindo um pouco ali da questão da quaresma ali, como é a questão do jejum, né? Assim, o jejum é uma tradição, né, dos cristãos. Católica. Não, até dos cristãos também. Tem também na sua igreja? Ah, tá. Como é que é isso, assim, é uma curiosidade minha, do jejum, né, aproximar da espiritualidade? Assim, fisicamente a gente sabe que há uma... Como é que se diz, Geraldo? Como se tivesse, assim... expurgando? Diminuindo a capacidade do corpo. Uma limitação do corpo ali, até de energia, de uma série de coisas que a gente tem que até poupar para fazer isso, mas uma meditação, na verdade. Então, assim, como é que é isso, assim, historicamente falando, a questão do jejum ali, para aproximar isso ali do corpo, da mente ali? O jejum é uma prática não só cristã. Você tem o jejum em outras religiões, claro, o hinduísmo, não é? O budismo, religiões orientais, né? E o jejum está muito ligado à ideia de que a matéria, no caso o corpo, é má. É muito produto de um dualismo, né? Do bem e do mal, e tudo que é matéria é má, né? E que para que você alcance, né, uma divindade, um grau de espiritualidade, você tem que se abster, renunciar, não só a prazeres, né, do corpo, mas também a sua materialidade, a fim de se abster, né, se abstrair do material para alcançar o espiritual. Então esse dualismo marcou muito, né, a religião, tanto oriental como também ocidental, né? Agora, o jejum na tradição cristã, ele tem leituras diferentes. Então, desde a ideia de um sacrifício, eu vou fazer um jejum para me sacrificar, né? Até no sentido também de uma tentativa de alcançar a salvação pelas obras, ou de uma penitência, ou mesmo o jejum de uma prática, conforme Jesus Cristo ensinou, que é uma prática anônima, pessoal, particular, e que não deve ser publicizada. Né? E que o jejum em si não vai trazer nada, a não ser você se preparar mais para estar na presença de Deus, alguma coisa assim.
né? Qual é o significado desses 40 dias que antecedem a Páscoa para os evangélicos? Olha, os evangélicos no Brasil, né, construíram uma ideia equivocada da quaresma, okay? Preconceituosa, como se a quaresma fosse exclusivamente católica romana. Não, a quaresma é uma tradição cristã, faz parte do calendário cristão. Há igrejas protestantes, como a luterana, a igreja anglicana, a igreja metodista, que tem esse calendário. Muitas igrejas, denominações evangélicas que vieram para o Brasil, construíram um discurso anticatólico. E aquilo que era católico, a cruz, o calendário católico, eles rejeitaram para afirmar uma outra identidade protestante evangélica. Okay? Então tem essa nuance. Por isso, muitos evangélicos não têm consciência nenhuma do que é a quaresma, da importância da quaresma, ok? Embora guardem a Páscoa, quer dizer, centralizem a preocupação com a Páscoa, mas não guardam, né, assim, a quaresma como a tradição católica. Embora na tradição católica também a quaresma está perdendo força. Aliás, todas as festas, todas as tradições e datas religiosas do calendário cristão, o tempo passa e estão cada vez mais perdendo força da tradição que tinham outrora. Como é que o senhor vê essa divisão, por assim dizer, do cristianismo? Em correntes diferentes, em doutrinas diferentes, objetivos diferentes. Porque a essência é um só, né? O cristianismo. E a gente sabe que teve Lutero que separou, né, na época lá com a Reforma Protestante. A gente tem hoje a atuação das neopentecostais, assim, cada vez mais enraizada na política, querendo ocupar espaços, um afã cego de doutrinação. Como é que o senhor enxerga essa divisão? O senhor acha ela benéfica, necessária, ou era possível construir uma unidade única? Uma unidade? Olha, como historiador, eu diria que é inevitável, porque a religião é um fenômeno, uma experiência humana, social. Pessoal, né? Social, pessoal também, e culturalmente diversa e plural. Então, o cristianismo, como qualquer outra religião, ele é plural. Não tem como você evitar isso, né? A questão é que não se sabe lidar com essa pluralidade, com essa diversidade, e se transforma isso em muros, em divisões e até em guerras, né? Agora, Jesus Cristo veio pregar o reino e inventaram a igreja, né? E a institucionalização do cristianismo ou de qualquer outra religião, na verdade, se mistura com as questões do poder e da dogmatização de uma única verdade, né? Então, o ideal cristão, aliás, o ideal de Jesus Cristo, né, era que os seus seguidores fossem um só, ok? Agora, essa unidade necessariamente não é institucional nem dogmática, é uma unidade em torno do próprio Cristo, né? As formas e experiências do sagrado cristão são diversas e plurais nas culturas, nos tempos e nas épocas, isso é inevitável. E transformar isso num pretexto, num propósito de exclusão do outro, e isso deixam de ser cristãos. Então, nesse aspecto, o divisionismo do cristianismo é anticristão, né? É anticristão. Negam o próprio ideal do Cristo. Tem alguma coisa a ver com aquele episódio dos 40 dias no deserto? Tem. Porque o número 40, né, na tradição cristã, aliás, nas religiões, é sagrado, né? Então, 40 dias Moisés recebeu as tábuas no Monte Sinai. 40 dias o povo peregrinou no deserto. 40 dias Jesus esteve sendo tentado no deserto. Então, o número 40 tem essa força simbólica, né? Então, 40 dias antes da... Agora, nas Escrituras, no Novo Testamento, não tem indicação nenhuma de que você tem que guardar a quaresma. Na verdade, você tem que seguir Jesus Cristo. Né? Até na própria Bíblia, né? Existe um paralelo, um divisor, o Velho Testamento e o Novo Testamento, né? Nitidamente escrito por correntes diferentes, né? Uma corrente mais alarmista, apocalíptica, né? De tentar intimidar a sociedade a temer aquilo ali a seguir, e o Velho Testamento, que é belíssimo, que é a história, né? É um conteúdo histórico belíssimo. Essa divisão ali, como lidar com isso ali, quem está ali na frente ali de uma série de fiéis ali, é possível fazer isso ali? É possível e necessário. A gente lida de maneira, eu vou falar a palavra aqui, hermenêutica, né? Você tem que interpretar. E você tem que interpretar na história e também no sentido teológico, né? E o Velho Testamento seria a primeira aliança,
O Novo Testamento seria a segunda aliança. O judaísmo, por exemplo, aceita só a primeira aliança. O cristianismo já incorpora a segunda aliança. O islamismo se apropria da primeira, da segunda e ainda acrescenta uma outra aliança com Maomé. Né? Então, você tem usos e interpretações do mesmo texto, né? Ora de maneira dogmática, ora de maneira literal, ora de maneira alegórica, né? Então, nós, inclusive, estamos vivendo hoje um período de conflito hermenêutico, de como que se interpreta o texto, né? O texto bíblico é literal ou não é literal? Os fundamentalistas têm a tendência de literalizar o sentido das coisas, né? E aí você tem problemas. E nas escrituras, qualquer texto sagrado, você tem fábulas, você tem literatura apocalíptica, você tem narrativas, você tem descrições, você tem análise, você tem teologia. Tem poesia com Salomão. Sim, Salomão. Você não pode interpretar o mesmo tipo de texto com uma só hermenêutica. Você tem que ter uma leitura crítica e um bom senso também, né? E os cristãos também acreditam que o Espírito Santo, aquele que inspirou as Escrituras, é aquele que vai ajudar a compreendê-la. E a compreensão da Escritura como palavra de Deus não é necessariamente teológica, é muito subjetiva. E aí você tem um universo enorme de conflitos e interpretações. Complexo como o próprio indivíduo. Como o próprio indivíduo. Partido e repartido e tripartido. É isso aí. Né? Talvez seja por isso que a Bíblia seja dividida em partes que dependendo da situação em que você se encontra, essa aqui está bem de acordo com você. Quer dizer, o próprio livro de Salmos, né? Você vai ler o livro de Salmos, é inevitável que aquele livro você tenha uma identificação, porque é um livro de uma linguagem poética, existencial, de sofrimento, de alegria, de dramas humanos. De apoio. Qualquer pessoa vai ter uma identificação com aquilo ali. Né? Assim como o Eclesiastes, né? Também, acho que é um dos meus preferidos. Tudo é vaidade, né? Tudo é vaidade. E se constrói sobre ela ou se destrói sobre ela. Uma curiosidade, aqui a gente está falando, não tenho o prazer de conversar com um historiador, né? E ainda mais, né, pastor, de um conhecedor profundo da religião. A Bíblia ali foi escrita, né, a partir de um evento que marcou a humanidade. Anos depois ali, que foi a crucificação de Jesus Cristo. O Novo Testamento, né? Os Evangelhos. Né? Ali foi um marco ali, porque a gente, pelo pouco que a gente estuda assim, de literatura a respeito, houve uma grande convulsão social, né? Com a morte de Jesus Cristo, aquela coisa, a igreja precisava de um marco regulatório. Você considera a Bíblia um marco regulatório de uma doutrina ou você considera como um livro mesmo a ser seguido? Olha, eu gosto mais de chamar de escrituras, porque a Bíblia é um conjunto de escritos e de narrativas. Durante 1000 anos, cerca de 40 escritores diferentes, conhecidos e desconhecidos, anônimos e não anônimos, escreveram textos que foram reunidos durante esse período de 1000 anos em vários contextos, lugares e influências culturais, okay? E que, de tempos em tempos, redatores, teólogos, escribas foram reunindo esses textos e fazendo um padrão, um cânon do Velho Testamento e depois do Novo Testamento, e tornou esse conjunto de escritos um texto sagrado, um conjunto de escritos que eu prefiro chamar de escrituras, né? A Bíblia é uma biblioteca, a Bíblia é um conjunto de livros. E você tem dentro de um livro, por exemplo, dos 5 primeiros livros da Bíblia, que é chamado Pentateuco, você tem vários livros ali dentro. Então, quem pesquisa e aprofunda o conhecimento das Escrituras é uma riqueza inesgotável. Então, a Bíblia tem uma unidade e, ao mesmo tempo, não tem, porque ela é muito plural, né? E o desafio é interpretá-la de maneira sábia, inteligente e também contextualizada, né? Um texto que foi escrito há 900 anos antes de Cristo, Cantares de Salomão, por exemplo, provavelmente, como é que eu vou interpretar aquele texto que é um texto que fala de sensualidade, de erotismo, com o contexto da diversidade sexual hoje que nós estamos vivendo? Então, esse transporte, essa relação entre o contexto lá e o contexto aqui, do texto no contexto e o nosso contexto hoje aqui, a gente precisa fazer esse exercício de maneira muito bom senso e também comunitária. As Escrituras hoje não podem ser interpretadas somente de cima para baixo, pelo pastor, pelo clero, ou pelo Vaticano, ou pela denominação, seja quem for. A leitura é comunitária. O texto bíblico é um texto popular.
Entendeu? O que o senhor acha que mudou? Vamos fazer uma paradinha, guarda essa bem aí, ó. Não perde não, porque senão a gente vai ficar com cotoquinho no final. Com a perdão do cotoquinho, voltamos já já.